Olá, família Arca, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É uma satisfação muito grande poder iniciar um novo módulo da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero dizer para você que é muito importante nós nos empenharmos no estudo da Palavra de Deus, porque através dela nós vamos nos fortalecer e vamos nos tornar homens e mulheres, como diz a Palavra do Senhor, mais que vencedores. O Senhor Jesus ele já dizia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da Palavra de Deus nos fortalece e nos faz se tornar pessoas livres, amém? E eu quero deixar aqui para você esse novo material que nós vamos estar trabalhando durante esse período, né? É o discipulado, amém? Discipulado 2, o tema dessa revista é Crescendo em Graça e Conhecimento. Tá vendo aqui? Módulo 2, Discipulado, Crescendo em Graça e Conhecimento. Se você quiser adquirir a sua revista, você pode entrar em contato comigo, que eu vou até o local, que é o Planeta Gospel, ele tem essa revista lá disponível para você comprar diretamente com eles, ou então a gente pode estar entrando em contato com você e levando essa revista até a sua casa, ok? E o investimento é um investimento bem pequenininho, pode ficar tranquilo, e um excelente material para que você possa ter na sua biblioteca. Olha que coisa boa, né? Nós que somos estudiosos da Palavra de Deus, precisamos ter esse material guardado junto conosco, ok? Eu quero fazer uma oração para que nós possamos entrar na aula desse dia, ok? Vamos lá. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor. Obrigado porque, mesmo em tempo de pandemia, de isolamento social, o Senhor Deus nos deu esse canal maravilhoso que é o YouTube, para que nós pudéssemos, Senhor, estar aqui ministrando a palavra do Senhor. A palavra que edifica, a palavra, Deus, que nos fortalece, a palavra que nos faz vencedores. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor desperte no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que está agora conectado, ouvindo, Pai, essa ministração, o desejo, Pai, de verdadeiramente, Pai, ó Deus, ter o conhecimento da Tua Palavra, buscando todas as vezes, ó Deus, participar das aulas, adquirindo, Deus, o seu material, tirando, Deus, um tempo de qualidade para fazer o devocional durante a semana, para que eles possam verdadeiramente, Senhor, como diz a palavra de Deus, ser homens e mulheres mais que vencedores. Abençoa, Deus, cada vida que nesse momento está conectada conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, como eu falei, esse é o material que nós vamos estar utilizando e a primeira lição que nós vamos estar ministrando, a lição de hoje, é a unidade cristã. Unidade cristã. Já parou para pensar o quanto é importante, né, nós como cristãos sermos unidos, né, no que diz respeito à palavra de Deus, tendo um só pensamento, né, um só desejo, um só propósito? Deus ele veio a esse mundo com um propósito muito definido e ele deixou claro através da sua palavra. E ele conta comigo e com você para dar continuidade a esse propósito, que é levar a salvação através da palavra de Deus a toda e qualquer criatura, ok? Bom, o texto base que nós vamos estar utilizando na ministração desse estudo é o texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 16, ok? Eu vou estar lendo e eu quero que você agora pegue a sua Bíblia para que você possa estar acompanhando a leitura juntamente comigo. Talvez a minha Bíblia seja uma versão um pouco diferente da sua, mas independente disso, pegue a palavra de Deus para que você possa até ir se acostumando com o manuseio da sua Bíblia, ok? Então vamos lá, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 16, ok? Vamos lá? Diz assim, a unidade da fé é o tema desse versículo, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos
e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de vós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Querido, olha que coisa tremenda, né? O nosso Senhor Jesus, ele está falando sobre algo muito importante que eu e você, como cristão, precisamos estar o que? Mais atento. A primeira coisa que eu vejo quando eu leio esse texto é que havia, um desejo deles de verdadeiramente serem como Jesus. Olha que coisa tremenda. E esse era o desejo do Senhor. E aqui ele fala algumas coisas muito importantes, né? Olha só o que ele diz aqui no verso número 5. Nós devemos, levar a palavra com convicção e mostrando para o não crente o que nós pregamos e o que nós acreditamos. E esse discurso tem que ser um discurso único em todos os corações. Amém? Todos os cristãos devem ter esse discurso guardado dentro do seu coração. Que discurso é esse, pastor? Deixa eu falar para você. Olha o que diz aqui o verso número 5. Ou melhor, a partir do verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Que coisa tremenda, né? Aqui está a nossa confissão de fé. Nós cremos num só Deus, o nosso Deus soberano, o grande eu sou, amém? Que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pagando o preço da nossa salvação, o grande Yeshua HaMashiach, amém? E aqui no verso de número 14 ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que os cristãos hoje estão sendo enganados? Sabe por quê? Porque eles estão verdadeiramente fracos na sua fé. E por que eles estão fracos na sua fé? Porque eles não têm tirado tempo de qualidade para meditar na palavra de Deus. E aqui fala sobre vento de doutrina. O que é isso? Chega uma pessoa e começa a questionar a sua fé, ou começa a questionar aquilo que você acredita. Muitas vezes, por você não ter o conhecimento da palavra, você acaba o quê? Acreditando naquilo que a pessoa falou. Olha que coisa, né? Eu me lembro que eu viajei muitos anos e eu tinha uma vendedora lá em Guarulhos e ela fazia parte de uma seita. E nessa seita havia muitos questionamentos com relação à palavra de Deus. E às vezes ela falava cada coisa assim, cada heresia, que eu ficava assim apavorado. Falei, meu Deus, como que uma pessoa pode acreditar em algo, como ela está falando? Mas o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de mostrar para ela, através da palavra de Deus, que aquele pensamento que ela estava tendo era um pensamento errôneo. Quer ver uma coisa que muitas pessoas acabam aceitando e acaba se tornando algo muito popular? Talvez você já passou por isso. Uma pessoa chega para você e fala assim, que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? Talvez você que está aí me assistindo,
Alguém já falou isso para você. Ah, pastor, todos os caminhos levam a Deus, querido. Isso está errado. E se você é um conhecedor da palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus diz que só existe um caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E ele fala o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Ou seja, só existe um caminho que pode levar você e eu até a salvação, até o nosso Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo, amém? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero despertar em você hoje o desejo de verdadeiramente ser um conhecedor da palavra de Deus, para que você não seja levado aqui, como diz a palavra de Deus, né? Em toda a roda de doutrina, onde as pessoas às vezes vão sentar junto com você para tentar o quê? Questionar a sua fé. E quando isso acontecer, você tem que estar muito o quê? Firmado na palavra de Deus, para que você possa, né, combater aquela palavra errada que a pessoa vai tentar colocar e introduzir no seu coração. Glória a Deus. Bom, outra coisa que eu quero te orientar nessa aula que nós estamos dando hoje, preste atenção. Nós temos aí durante a semana um devocional que nós vamos estar fazendo junto. E o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse devocional e eu estou colocando no nosso WhatsApp, amém? No WhatsApp da igreja, né? Então, se você for lá no nosso WhatsApp, você vai ter lá 2 canais de comunicação, que é o Mural Arca e também nós temos lá o Família Arca. E eu estou colocando esse devocional também para você, né, que ainda não adquiriu a sua revista. E durante esta semana, nós estivemos, né, falando sobre justamente o quê? A unidade cristã. E na segunda-feira, o nosso texto para o nosso devocional estava em Mateus, capítulo de número 12, verso de número 25. Você pode anotar, se você não leu, para que você possa estar lendo. Na terça-feira, nós falamos, né, do texto de João, capítulo 17, verso 21 ao 24. Na quarta-feira, Atos capítulo 2, do 41 ao 47. Na quinta-feira, nós continuamos o livro de Atos, né, no capítulo 4, verso 32. Na sexta-feira, Romanos, capítulo 6, 1 ao 5. E hoje, sábado, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Amém? E estamos agora iniciando mais uma aula, né? Então, como eu falei, faça o devocional durante a semana, para que no final de semana você possa estar mais, né, familiarizado com aquilo que nós vamos estar falando na aula, ok? E como eu falei, nós vamos estar falando sobre a unidade cristã. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de falar para você. Bom, a unidade, ela é essencial para o cumprimento do projeto de Deus. Ou seja, eu e você precisamos ter a mesma fala, ok? A unidade é um assunto atual e demanda grande atenção por parte da igreja. Dentro dela, por exemplo, discute-se muito sobre a unidade da família, da igreja, além de muitos outros temas que estudaremos nessa revista de hoje, ok? Bom, a unidade está então em toda a criação. Você pode ver que Deus ele teve um cuidado especial quando ele criou, né, o primeiro homem. Se você olhar para tudo que existe na Terra, existe uma harmonia nessa criação. A criação é um bom exemplo de unidade e de propósito. Ao criar todas as coisas, o Senhor pôs tudo em harmonia e garantiu a completa o quê? Integração entre os elementos da natureza. Olha que coisa tremenda, né? Tudo foi feito, tudo foi criado com um propósito e da melhor forma possível, tá? 1.2 diz o seguinte: um propósito único para a sua criação. Então Deus, ele nos criou com um propósito único e muito bem definido, né? O Senhor, ele tem um propósito único para a sua criação. E esse propósito é o quê? Estabelecer um relacionamento com ele. Apesar de haver se afastado de Deus, com a corrupção do pecado de Adão e de Eva, a humanidade teve uma oportunidade de unir-se a ele através do seu amor. Efésios capítulo 2, verso de número 13, quero ler esse texto com você. Efésios 2, 13, vamos lá? Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha que coisa tremenda, né? Através do sacrifício do Senhor Jesus, aqueles que estavam distantes, eles tiveram a oportunidade de se achegar
próximo do nosso Deus, amém? E nós vemos aqui alguns momentos na Bíblia em que a humanidade tentou se unir. Mas, infelizmente, essa união não foi uma união de acordo com a união que nós devemos pregar, que o Senhor Jesus fala através da sua palavra. E aqui tem um exemplo muito claro da Torre de Babel. Quem conhece aqui a história da Torre de Babel? Onde o homem, ele se uniu e eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? Erguer uma torre para que chegasse até o céu. E diz a palavra de Deus que esse propósito era algo tão firmado em seus corações, você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 11, que eles estavam quase conseguindo. E aquilo chamou a atenção de Deus, onde Deus olha para baixo e vê o homem se empenhando naquela estrutura, mas infelizmente não havia um coração limpo, sincero no coração dos homens. Amém? E eu quero ler isso para você. Bom, Deus havia determinado que os homens, eles deviam o quê? Se espalhar e habitassem na terra, na sua plenitude. Mas eles, desobedecendo a orientação e fugindo do propósito divino, os homens fixaram-se na planície de Sinear. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis capítulo 11, verso 3 e 4. Olha que coisa, né? Deus manda que o homem, ele faça o quê? Ele se multiplique sobre toda a terra. E de repente, o que eles fazem? Eles tentam mudar aquilo que Deus havia determinado. Eles queriam fazer o quê? Edificar uma cidade, erguer uma torre para chegar até os céus. Ou seja, eles não queriam cumprir o propósito ao qual Deus havia determinado para eles, né? No entanto, esse não era o plano de Deus para o homem, construir a torre, né? E sim o quê? Que eles fossem espalhados pela terra e que eles gerassem frutos, ou seja, enchesse a terra de vida. Amém? E aí nós vemos que Deus, muitas vezes, ele precisa o quê? Intervir em alguns episódios para que o homem pudesse o quê? Voltar para o seu plano original. E aí eu pergunto para você, será que hoje é diferente? O que você acha? Você acha que mudou alguma coisa? Querido, se você for analisar, nós vemos que, infelizmente, o homem continua querendo ser senhor de si mesmo. E nós precisamos aprender algo. Preste atenção. Nós precisamos que Deus esteja sempre no centro de tudo. Amém? O homem, ele tem uma necessidade, muitas vezes, de se colocar no centro. E nós não podemos fazer isso. Quem precisa estar no centro das nossas vidas é quem? É o Senhor Jesus. É o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor. Você vê que aqui na Torre de Babel, o que eles queriam fazer? Eles queriam exaltar o nome deles e não o nome do Senhor. Vamos mudar essa forma de pensar. Fazendo o quê? Colocando o nosso coração na palavra e vivendo os princípios e orientações de Deus que Ele determinar. Bom, ponto 2. A presença de Deus entre os homens. Algumas instituições foram criadas por Deus e servem como modelo da unidade. A família, a nação de Israel e a igreja são exemplos de instituição nas quais podemos ver o propósito divino da unidade manifestada. Olha que coisa tremenda, né? Então, Deus, ele preza pela família. A família, ela faz parte do projeto e do propósito de Deus, amém? A nação de Israel e a igreja como um todo. E é por isso que nós precisamos orar pela paz de Israel. E é por isso que nós precisamos também orar pela nossa nação, para que a nossa nação venha se render aos pés do Senhor e que possamos verdadeiramente erguer igrejas fortes, igrejas que verdadeiramente pregam a verdadeira palavra de Deus. Nós temos visto, infelizmente, querido, que a igreja tem procurado se adequar à necessidade do homem. E a igreja não foi feita para isso, amém? A igreja foi feita para manifestar a glória de Deus, amém? A palavra do Senhor é muito clara. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias nós
faríamos obras maiores até do que ele fez. O que ele está querendo dizer para a igreja? Que a igreja nos últimos dias iria ser usada de uma forma sobrenatural, onde nós vamos ver os coxos sendo curados, aleijado voltando a andar, nós vamos ver cego enxergando, nós vamos ver mortos sendo ressuscitados. Sabe por quê? Porque assim diz a palavra de Deus, amém? E nós somos a igreja do Senhor e nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? E eu creio que há de acontecer esses sinais e maravilhas na nossa igreja. 2.1. Deus, ele criou tudo, né? E ele deseja que haja o quê? Uma harmonia diante dele com a criação. Ou seja, a criação de Deus, ela foi criada e precisa andar em harmonia. A criação das coisas naturais é um exemplo da unidade e principalmente harmonia. Quando lemos a passagem em que Deus questionou seu servo Jó. Jó, no capítulo 38, nós vemos aí Deus questionando Jó. Percebemos a sua intervenção direta na criação. As perguntas feitas pelo Senhor revelam que ele criou o universo e sustenta até hoje pelas suas palavras. O Criador estabeleceu regras que harmonizam a relação entre Deus e os homens. Olha que coisa tremenda, né? Deus, ele criou você, querido, e ele te criou com um propósito. Você não foi criado somente para você trabalhar, levar aí o recurso para dentro da sua casa. Não, você foi criado com um propósito muito maior. Você foi criado com o propósito de evangelizar, de levar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos, para que a humanidade tenha a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. O que diz lá em João 3,17? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo inteiro fosse salvo por quem? Por ele. E quem que Deus vai usar? Eu e você. Amém? Nós fazemos parte desta grande comissão de homens e mulheres que vão levar a palavra de Deus, que vão pregar com unção, com ousadia, para que vidas venham se achegar cada vez mais para a nossa igreja, ok? 2.2. A família e a unidade. A família é uma instituição criada por Deus. Todos conseguem entender isso? Vamos falar junto? A família, ela é uma instituição criada por Deus, amém? Ele fez o homem e a mulher e deu-lhes ordem para que gerassem filhos, frutos do seu amor, de sua unidade. Esse modelo bíblico possui valores e princípios que agradam o nosso Senhor. O que nós temos visto hoje? Nós temos visto hoje o homem tentando que deturpar o propósito para o qual a família foi o quê? Criada. Qual é o propósito original da família diante de Deus? Homem e mulher. Esse homem e essa mulher irão se unir, eles irão coabitar, e aí o que vai acontecer? Dessa união vai ser gerada os filhos. Então a família, ela foi criada com esse propósito, de gerar filho, para que esses filhos cresçam e se espalhem sobre toda a terra. E hoje nós temos visto, nós temos que ter um cuidado todo especial, porque nós temos visto famílias com modelos diferentes. Ah, pastor, mas essa família, esse modelo de família já não existe mais. Nós somos agora, no século 21, existem vários outros modelos de família. Mas a família original, diante do propósito para o qual Deus criou, é a família ao qual eu acabei de falar com você agora, amém? 2.3, Israel e a unidade, O Antigo Testamento é bem vasto e relata de onde podemos extrair inúmeras lições. A nação de Israel teve todo tipo de experiência com o Senhor inicialmente. Deus quis reinar sobre o seu povo a fim de manter o propósito original, que era de ter um povo santo e zeloso de boas obras. Olha que coisa, O povo de Israel, até hoje, Deus ele ama esse povo. Nós somos considerados o povo que? Gentil, por quê? Deus enviou Jesus para o seu povo, Para quem? Para o povo de Israel. Mas o povo dele não o aceitou, não o recebeu. Mas nós, como gentil, nós ouvimos a palavra e abrimos o nosso coração para receber Jesus. Nós somos adotados por ele. Olha que coisa tremenda, Mas o plano de Deus é que Israel ele seja o quê? Resgatado.
que Israel venha reconhecer que Jesus Cristo já veio, já morreu na cruz, já foi ressuscitado ao terceiro dia, ao qual muitos ainda não creem e ainda estão esperando a vinda do Messias, mas o Messias já veio. E nós, como homens e mulheres de Deus que conhecemos a palavra e que temos entendimento, devemos orar pela nação de Israel, para que o coração desse povo seja quebrantado, para que os olhos deles sejam abertos, para que a escama dos olhos venham cair e que eles possam reconhecer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Assim como aconteceu com Saulo. Saulo, ele era, né, um verdadeiro judeu e ele perseguia o povo do Senhor, o povo de Deus, até que um dia, ele indo para a estrada de Damasco, pela estrada de Damasco, o que aconteceu? Ele teve um encontro sobrenatural, ao qual ele cai do seu cavalo, através de uma grande luz que se manifesta diante dele, que era o nosso Senhor Jesus, falando diretamente com ele, e ele chega e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali naquele momento ele fica cego, ele se retira, vai até um outro local, onde fica aguardando, né, as determinações do Senhor, e ali ele é curado, né, através de Barnabé ele é curado, as escamas caem dos olhos daquele homem, e aquele homem se torna um verdadeiro cristão, cheio de coragem, cheio de ousadia, e começou a pregar a palavra de Deus, e a falar do amor do Senhor, e através de Paulo nós vemos aí, né, o quanto o evangelho prosperou, o quanto o evangelho, né, cresceu. Eu quero dizer algo para você também: não tenha medo de falar do evangelho, não tenha medo de falar da palavra de Deus. Fale com determinação, fale com propriedade, para que você também seja usado como instrumento para alcançar as nações. Eu quero dizer algo para você: toda pessoa que não tem Jesus é um potencial que precisa ser alcançado para que a glória de Deus venha se manifestar. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo dizer que aquela prostituta, que aquele drogado, que aquele assassino, que aquele homem violento, ele precisa ser alcançado. Sabe por quê? Hoje ninguém dá nada para esse homem, mas ele vai ser alcançado. O coração dele vai ser entregue nas mãos do Senhor e ele vai ser uma bênção. E através dessas vidas que ninguém dava nada, multidões serão alcançadas. Sabe por quê? Porque eles vão ser usados para cumprir a unidade do Evangelho de Cristo, pregando a palavra. E continuando, né? 2.4, a igreja e a unidade. A igreja, o corpo de Cristo, é a união de todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador e Mestre. É a unidade, isto é, a concordância neste ponto que define a possibilidade de adesão a uma igreja, amém? Ou seja, se você não acredita que Jesus é o Filho de Deus, você não pode fazer parte da igreja, porque você está indo contra, né, a um princípio que nós pregamos na palavra de Deus, que é o que está dizendo aqui. Jesus como Salvador, Senhor e como Mestre. Ele é o nosso guia. Glória a Deus. Então nós precisamos entender a importância da unidade cristã. 2.5. Alguns títulos pelos quais o cristão ele é conhecido. Vamos lá. Primeiro, irmãos, unidade familiar. Querido, isso aqui é tremendo, verdadeiramente, né? Nós somos um povo unido e essa unidade, ela realmente prevalece. Eu quero dizer algo para você. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, já fazem 12 anos que eu estou aqui no estado do Sergipe e eu pude desfrutar dessa unidade aqui da igreja quando eu cheguei no estado. Eu vim, meus familiares todos no Rio de Janeiro, mas Deus me mostrou que eu tinha uma família aqui. Que família é essa? O corpo de Cristo. Isso é tremendo, né? Hoje eu tenho irmãos aí que têm caminhado junto conosco, irmão que nós amamos e que tem nos ajudado a pregar o Evangelho e a ganhar alma e a tirar vidas do inferno. Amém? Outro título, crente, né? Além de sermos irmãos, nós temos também um título de crente. Unidade da fé em Cristo. Nós somos o quê? Nós somos conhecidos como os pequenos cristãos, como os imitadores de Cristo. Somos também santos, ou seja, unidade do Espírito Santo, que santifica os crentes. Somos chamados santos porque estamos o quê? Separados do pecado, separados do mundo. O que é santo?
é você ser separado. É outro título que nós como cristãos também recebemos, né? E um título também maravilhoso, nós somos também o quê? Eleitos, ou seja, unidade de propósito salvítico. Foi Deus quem nos elegeu, um povo para servi-lo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Outro título que nós temos também, inclusive, é essa revista que nós estamos trabalhando, fala justamente sobre isso, sobre discípulo. Você também é um discípulo. Unidade na missão evangelizadora. E nós somos considerados o quê? Aprendiz. O discípulo é aquele que tem um coração aberto a abrir para crescimento, para que ele possa entender, né, como fazer para cumprir o projeto com excelência aqui na Terra. Amém? Então você também é reconhecido não somente como cristão, mas também como um discípulo de Jesus, um aprendiz da palavra de Deus. E também cristãos. Unidade pela imitação. São cristãos porque a sua vida reflete os ensinos de Jesus Cristo. E as pessoas vão olhar para mim e para você e elas vão nos identificar pela nossa forma de agir, pela nossa forma de falar, pelas nossas atitudes, eles vão nos reconhecer como cristãos. Amém? Bom, ponto 3. A vitória certa em Cristo. Há pecado em excesso, corrupção na política, desonestidade em certas empresas, preconceito na sociedade, divisões, guerras, doença, concorrência desleal. Um olhar breve em nossos dias revela o quê? Problemas em muitas áreas da humanidade. Como falar em unidade em um cenário como esse? Só o Senhor tem a solução e a vitória é a certeza, né, que nós temos que ter em nosso coração e a segurança de todo cristão, de que independente desse mundo corrupto, desse mundo muitas vezes desleal, Cristo é o nosso Senhor e Ele vai sempre nos dar a vitória. A palavra de Deus sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Amém? 3.1. Bênçãos em Cristo. No terceiro versículo de Efésios capítulo 1, é muito clara a revelação que Paulo leva aos cristãos dessa cidade. Para o apóstolo, eles foram abençoados por intermédio de Cristo. Essa revelação também se estende a nós. Então, com Jesus, a nossa vitória é garantida. Vamos falar junto? Com Jesus, a minha e a sua vitória é garantida. 3.2. Unidade da igreja por meio de Jesus Cristo. O quinto versículo permite-nos ter a certeza de que, embora tenhamos diferenças administrativas, litúrgicas, a unidade da igreja está garantida pela profissão de fé no Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele, como afirma Paulo, que estamos ligados uns aos outros, vivendo em unidade. Que coisa tremenda, né? Essa unidade, querido, não quer dizer que nós somos todos iguais. Não, pelo contrário. Eu acho que uma forma muito interessante de nós falarmos sobre unidade é o nosso corpo. Já parou para pensar nisso? Nós temos os nossos membros superiores, membros inferiores, nós temos aqui em cima a nossa cabeça. A cabeça por si, ela tem, né, os olhos, temos aqui os ouvidos, temos a nossa boca, temos o nariz, e cada um deles, né, tem a sua função, mas todos cooperam para o mesmo propósito. Amém? E assim também nós, como igreja, como corpo de Cristo. A união do corpo. Unidade não significa uniformidade, como eu falei. O corpo ele é formado por diferentes órgãos que atuam em conjunto para o benefício de todo o corpo. A graça no corpo é multiforme, como o corpo também o é. Os filhos de Deus precisam uns dos outros e devem aprender uns com os outros, independente de denominação, seja ela batista, presbiteriana, episcopal, metodista, pentecostal, neopentecostal, dentre outras. Que coisa tremenda, né, querido? Nós precisamos trazer isso de volta para as igrejas. As igrejas precisam entender que nós não somos concorrente uma da outra. Pelo contrário, nós estamos aqui para somar forças, para que possamos, né, levar pessoas a se entregarem e a verdadeiramente receberem a sua salvação. Eu tenho falado, né, nós chegamos aqui há 12 anos,
para pregar o Evangelho, e eu sou muito grato pelos pastores que já estavam aqui quando nós chegamos, que já faziam um trabalho de evangelismo, de pregação do Evangelho, e eu quero dizer que nós não chegamos aqui para ser melhor que ninguém, pelo contrário, nós chegamos aqui para sermos o quê? Aqueles que vão somar para que possamos verdadeiramente ganhar as multidões. Como a palavra de Deus diz, né? A seara já está pronta, mas faltam os trabalhadores. E quanto mais trabalhadores chegarem para pregar o Evangelho, melhor vai ser a nossa colheita. Glória a Deus. Bom, eu quero finalizar aqui e eu quero ler um pouquinho da nossa conclusão para que você possa fechar esse raciocínio. Bom, a criação de todas as coisas, o Senhor pôs tudo em harmonia e garantiu a completa integração entre os elementos da natureza. Paulo foi um dos que escreveram sobre a unidade com grande propriedade, afinal, ele evangelizou e construiu igrejas em seu tempo. A palavra unidade, em sua forma original, indica o quê? Uma ação coletiva que objetiva um único fim e a união indissolúvel de pensamentos, sentimentos, propósitos, alvos e também missão. Contudo, quando os planos humanos desviam-se dos divinos, naturalmente a criatura, né, e o Criador afastam-se um dos outros. União, respeito e acolhimento, educação, profissão, auxílio, enfim, são muitos os benefícios de uma família saudável que proporciona aos seus membros. Assim, os filhos de Deus precisam uns dos outros e devem aprender uns com os outros, independente de denominação. Olha que coisa tremenda, querido. Esse é o meu sonho, que nós possamos verdadeiramente, né, entender a importância dessa unidade, entender que nós não estamos aqui para concorrer um com o outro, nós não somos melhores que ninguém, nós estamos aqui para quê? Para o cumprimento dessa palavra, e nós precisamos estar cada vez mais vivendo essa unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus! Bom, estamos finalizando a nossa aula, mas eu quero que você ainda participe do nosso desafio bíblico que está aparecendo aqui para você, ok? Outra coisa, pegue aqui o nosso link e você divulgue para os seus amigos, para que eles também tenham a oportunidade de poder adquirir o conhecimento da palavra de Deus. E eu quero que você também coloque aqui nos nossos comentários como foi essa aula para você e se você conseguiu, né, ficar até o final junto comigo, né, dê dicas. Você pode também estar fazendo o seu comentário para que nós possamos aprimorar cada vez mais a nossa aula. Sabemos que é um tempo muito limitado, mas eu creio que se nós nos empenharmos, nós vamos conseguir ter um excelente resultado e um grande aprendizado, que é o mais importante, ok? Então, vai aqui nos comentários, comente como foi a aula, dê a sua sugestão para que nós possamos melhorar cada vez mais. E eu quero deixar também para você um lembrete. Hoje, domingo, às 19 horas, nós temos a nossa live. Então vai lá, participe da nossa live. Eu tenho falado muito para a igreja para você se preparar, porque é o nosso culto. É isso mesmo, é o nosso culto. Assim como você se preparava para ir para a igreja, tomava o seu banho, se arrumava, você também precisa ter esse hábito de fazer isso na sua casa. Não fique assistindo o culto de qualquer forma, sem reverência. Nós precisamos ter uma reverência, porque nós estamos cultuando a Deus, independente de ser na nossa casa. Lembra do povo de Deus quando eles estavam lá no Egito? Onde eles se reuniram para participar, né, da Páscoa, onde eles pegaram o cordeiro, imolaram aquele cordeiro, pegaram o sangue, colocaram na verga das portas e janelas, comeram juntos, ali eles fizeram um culto ao Senhor. Estavam todos unidos numa só fé, num só propósito. E nós também precisamos ter esse desejo no nosso coração, de estarmos aqui unidos para assistir o nosso culto, para que esse momento seja um momento de edificação das nossas vidas. Porque o momento de culto é o momento de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, ok? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Outra coisa, se você quer adquirir a revista, você pode também ir aqui no nosso link e colocar que você deseja adquirir também a sua revista, para que nós possamos levá-la até você, ok?
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.